Boa tarde, senhoras e Good senhores. afternoon, ladies and gentlemen. Esse é o Febraban Tech This is 2025. Febraban Tech 2025. Meu nome é Bruno Diniz. My name is Bruno Nos Diniz. próximos 3 In the dias, next 3 eu vou estar aqui com days, I am vocês going to be here como with mestre you de cerimônias e as, também moderando algumas das your sessões. host and also moderator Para falar for some bastante of sobre the inovação sessions financeira, to talk about financial innovation, about topics regarding artificial intelligence, blockchain, also about ecosystem orchestration. By the way, the panel that we're going to have after this first session has to do with that. But without further ado, for us to get started with the first session of the FinTech Arena, I would like to invite Guga Stocco, who is the specialist in innovation and digital transformation, founder of the Creative Capital, for his lecture, where he's going to join 2 topics, which is IA, artificial intelligence and blockchain, talk about the auto-executable context of finances. The lecture is called Money 3.0. So the idea is to say how the different perspectives regarding AI and blockchain are going to gather together, providing us with a very reliable uma jornada pelo potencial da convergência entre essas duas tecnologias e nos conta como empresas e reguladores podem se preparar para essa nova era. Então, convido aqui meu amigo Guga Stocco, uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado, pessoal. Bruno, muito bom estar aqui com vocês e poder dividir um pouco de tendências do que está acontecendo nesse mundo novo. Então eu trouxe esse conceito de Money 3.0, que na verdade o que é isso? A gente vai falar sobre a intersecção de AI com blockchain. Como que essas duas tecnologias podem disruptar, por exemplo, o dinheiro ou como a gente faz negócios em cima desse processo todo. Então, para a gente começar, eu começo com uma fotozinha que é interessante. Quem aqui está achando que a IA está indo muito rápido? Pois é, né? Então você imagina, a gente fala, pô, a IA vai acabar com a nossa vida ou coisa do gênero. Então você imagina os trabalhadores fazendo um prédio lá no século XIX e de repente chega uma retroescavadeira. Eles ficaram com medo, acho que não a gente, né? Se essa retroescavadeira aqui ela fica doida, imagina, quem consegue lutar contra ela, né? Você imagina você olhando para uma retroescavadeira. Então, quer dizer, a história se repete nesse processo todo. E a gente está vivendo um momento, tem 2 grandes disrupturas acontecendo. Tem uma disruptura geopolítica, que a gente está vendo uma nova ordem mundial que está se encaixando e a gente está percebendo isso no nosso dia a dia, que vai mudar basicamente muita coisa do que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente tem uma disruptura tecnológica, que também está fazendo uma mudança muito grande. Então, a gente vai ter que conviver nos próximos 5 anos com mudança geopolítica e tecnológica ao mesmo tempo. Isso vai mudar muito as formas que a gente faz negócios, principalmente porque você não vai fazer negócios voltado para apenas um país. Por que você faz para um país se a tecnologia te propicia que você pode fazer isso para o mundo inteiro? E você tendo essa parte tecnológica toda acontecendo. Então, para poder conceituar o que é esse Money 3.0, eu vou ter que entrar do lado direito, a gente falar um pouquinho de IA, IA algorítmica, IA generativa e IA agêntica. E com blockchain, a gente cria um negócio que a gente está chamando de DAC, né, que é um agente autônomo descentralizado. Tá? Então, como é que isso acontece? Então, vamos entender. Quando eu falo da IA algorítmica, todos nós aqui já fomos impactados por ela, tá? Basicamente. Se você tem uma rede social, você está sendo impactado por uma IA algorítmica. Então, o algoritmo, ele faz o quê, basicamente? Ele pega os sinais. Então, quando você clica numa foto, né, aquele sinal, é um sinal, o algoritmo pega a sua geolocalização, a foto que você clicou, os amigos, seus amigos clicaram nessa foto, os amigos dos seus amigos, junta toda essa informação e te traz um resultado. Então o que acontece? Por isso que se todo mundo aqui abrir o Instagram agora, vai ter um resultado diferente do outro. Por quê? Porque ele vai fazer essa conta aqui. Eu peguei os sinais, coletei as informações, treinei o modelo, filtrei, personalizei. Então, eu não consigo fazer isso com antecedência. Quer dizer, eu abro, ele vê sua geolocalização, pega, faz a conta, então eu tenho um resultado completamente diferente do outro aqui. Então, legal. O que acontece quando eu acerto no resultado? Você tem uma liberação, uma microliberação de dopamina. Conforme você tem várias liberações de dopamina, você vicia nesse produto. Então, quando você está aí na rede social, você está no Instagram, o teu cérebro foi o quê? Ele está
as dopaminas que aconteceram lá dentro fez com que você vicie. E aí, obviamente, eu já faço uma pergunta. Se eu estou criando um aplicativo bancário, se eu não faço essas dopaminas, como é que eu vou competir? Né? Então, já começa a trazer um exemplo da IA algorítmica. E é óbvio que ela traz também resultados positivos e negativos, a gente tem que entender os dois lados. Então, quando eu olho esse gráfico aqui, eu estou mostrando o quê? Um jovem de 18 anos que vai viver até 90 anos. Cada linha são 3 anos. O que esse jovem vai fazer? Esse jovem vai fazer o seguinte, ele vai dormir 288 meses, ele vai trabalhar 126, vai comer 36, vai tomar banho e vai sobrar de tempo livre 334 meses. Então, nesse tempo livre, né, o que esse jovem vai fazer? Simples, se eu fizer uma pergunta para vocês, quem aqui, por exemplo, vai escalar uma montanha? Tem uma pessoa ali. Quem vai mergulhar? Algumas. Quem vai viajar o mundo? E o que a gente vai fazer? A gente vai passar 312 meses na frente de uma tela. Então, ao invés de você estar lá viajando o mundo, ao invés de você estar lá mergulhando, escalando uma montanha, você vai passar na frente de uma tela. Essa tela vai ser o teu celular, né, com as suas redes sociais, vai ser o Netflix, né, vai ser o seu computador. Então, quer dizer, esse novo cliente, ele vai estar aqui. Obviamente, pontos positivos e negativos. Né? O que isso gera? Isso gera ansiedade, gera uma série de outras coisas. Só que, por outro lado, é como a gente vai estar lidando com tudo isso. Então, de novo, você pega aí a algorítmica, ela trouxe todas essas consequências. Tá? Então, legal. Agora, vamos evoluir um pouquinho mais. Eu vou para a IA generativa. Então, na IA generativa, ela tem que fazer uma coisa muito simples, que nem vocês estão olhando ali. Eu tenho que completar qual que é a próxima palavra de uma frase. Então, se você olhar daquele lado direito, Data Visualization Empower Users to, ela precisa descobrir qual a próxima palavra, que no caso aqui vai ser Visualize. Aqui, ó. Porque a probabilidade de Visualize é maior em cima de toda essa camada estatística que eu faço. Então, você imagina quando você treina um modelo, eu pego todos os textos, né, que tem nos livros, na Wikipedia, seja o que for, e eu tenho que descobrir qual é a próxima palavra. Então eu tenho que saber que estatisticamente qual que é a próxima palavra. Então com isso nasce, por exemplo, o que a gente entende como ChatGPT. Você faz perguntas, ele responde. Agora olha que interessante, se você mexe na temperatura, eu mudo a probabilidade. Então quer dizer, se eu quiser ter um viés nesse modelo que eu estou treinando, eu consigo fazer isso mexendo, né, na temperatura. Então, nós como seres humanos, esse mundo de IA agora, a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente está vendo. Porque eu posso direcionar algumas coisas nesse sentido. Então, legal. No momento que eu treinei um modelo, eu consigo gerar coisa nova, eu consigo reescrever, sumarizar, clusterizar, extrair. E aí o que acontece? Isso não é só feito com texto. Eu tenho o que a gente chama de IA multimodal. Eu posso fazer isso com vídeo, eu posso fazer isso com áudio. Então, para quem está acompanhando o VO2 do Google, olha o que você está fazendo com áudio, com vídeo, por exemplo. Só que eu posso, por exemplo, treinar o quê? Treinar DNA, treinar proteínas, treinar moléculas. Por isso que a Microsoft comprou o quê? Uma usina nuclear para poder fazer treinamentos de modelos quando eu extrapolo o texto e começo a usar, por exemplo, biologia. Por exemplo, ProGen 3. Isso aqui é um treinamento, né, de biologia. Então você está treinando proteínas, usando o mesmo modelo, fazendo todas essas camadas estatísticas e com isso você cria anticorpos. Então esse modelo já disponibilizou 4 anticorpos open source. Então, por exemplo, você tem dor de cabeça, você toma uma aspirina, passa a sua dor de cabeça. Você passa a criar um anticorpo que é o equivalente a uma aspirina. E ele atua dentro do seu corpo. Então, está aqui, ProGen já está fazendo esse tipo de coisa. Então, vocês perceberam que a gente vai ter um monte de resultantes disso. Então, primeiro na IA algorítmica, que a gente já está vivendo, depois eu venho com a IA agêntica, que está trazendo tudo isso, a IA generativa, e agora vem a IA agêntica. Quando eu começo a misturar tudo isso e começo a deixar a coisa um pouco mais programável. Então, por exemplo, o LLM, eu criei um modelo do Guga, todas as informações do Guga. Peguei essa informação, rede neural, e fiz o agente do Guga. Tá? Então, como que funcionaria, por exemplo, uma IA agêntica?
eu tenho lá o bot do Google criado. Eu viro para o agente do Google e falo, olha, eu queria comer uns sucrilhos que fizesse bem para a minha saúde. Ah, entendi. Então eu vou fazer um prompt, né? Eu preciso encontrar um cereal que seja atrelado ao meu biotipo. Esse prompt, esse agente vai conversar com outro agente, no caso o agente da DASA, para pegar os meus dados de colesterol, né? Para poder fazer o que eu preciso. Quer dizer, ele está executando as tarefas e conversando com outros agentes. Aí o agente da DASA vai entregar a informação, ele vai pegar essa informação e falar com o agente da Nestlé. Nestlé, você consegue construir um sucrilho que seja assim, 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 nesse formato? A Nestlé vai olhar e vai falar, consigo fazer sucrilhos, então tá bom. Faz os sucrilhos e entrega para o Google. Então a gente está vendo hoje os agentes de vendas, agentes de marketing, né, que acompanha N8M, quer dizer, a gente tem uma série de coisas acontecendo que é a automação desse trabalho todo. Em outras palavras, tudo aquilo que eu consigo categorizar e caracterizar, eu consigo computar e copiar. Então, basicamente, eu posso, de repente, pegar o seu trabalho, se eu conseguir caracterizar ele o suficiente, eu consigo computar, eu consigo copiar através de um agente. Então, por isso que a gente fala que a IA agente, que ela começa a mexer na parte cognitiva, né, das pessoas. Então, por exemplo, se eu pego aqui, antes de vir nesse aqui, eu pego esse exemplo aqui, você vai fazer uma compra. Então, você entra no Google, busca por uma TV. Aí você vê um link do Mercado Livre, você entra no Mercado Livre, você escolhe o produto, você compra e faz o pagamento lá, num gateway de pagamento integrado lá do Mercado Pago e ok. Quando eu estou falando essa experiência de forma agêntica, você fala para o seu bot, eu quero comprar uma TV de 42 polegadas que custe R$2.000. Ele vai sair buscando essa TV em todos os locais. Tá? Então ele vai fazer todo o processo marketplace, toda a parte de search, marketplace, agregação e checkout é feita pelo agente. No momento que ele encontra a tarefa, quer dizer, encontrei uma TV de 22 polegadas, ele compra e manda entregar na sua casa. Isso pode demorar 1 hora, 1 segundo, 1 mês, não importa, ele está rodando e vai executar isso. Então o que acontece? Quando você olha essa camada, você vê que muda muita coisa. Inclusive o Google lançou aí, né, com o início desse processo para você fazer, para pular os marketplaces. Então legal. Falei muito brevemente aqui sobre inteligência artificial e tem uma série de coisas acontecendo. Do outro lado, eu tenho na parte de blockchain com uma série de coisas acontecendo. Então a gente começa a falar de termos de um lado de algoritmo, de AI, estamos falando de agente AI, do outro lado eu estou falando de DAO, estou falando de tokens RWA, estou falando de uma série de outras situações. Quando eu faço a conversão desses dois, a gente começa a ter algumas coisas bem interessantes saindo no meio de tudo isso. Então, antes de eu entrar na conversão, vamos só dar uma pincelada no blockchain. Você tem hoje uma sociedade centralizada, nós vivemos uma sociedade centralizada. O que forma uma sociedade centralizada? Existe uma figura de uma pessoa que chama o quê? É o middleman. Tá? Então, quem é o middleman? Esse cara no meio. Então, o que acontece? Eu tenho esse cara da direita que não confia no cara da esquerda. Eu preciso de alguém no meio do caminho que eu possa confiar. Então, a sociedade foi construída em cima do middleman. Então, você vai num cartório. O cartório é o middleman para garantir que a transação aconteça. Vou guardar meu dinheiro. Você guarda na sua custódia, autocustódio, etc. Não, você coloca num banco, você tem um middleman. Você quer comprar um imóvel, tem um corretor, você tem um middleman. Você tem middleman para tudo. Então, você mexer com o middleman é complicado, porque ele traz uma carga de custos que não necessariamente ele resolve. Tá? Mas ele está lá por lei, por legislação, por obrigação, e toda vez que você tenta tirar o middleman, acontece uma guerra. Por razões óbvias, ele não quer perder isso. Quando você fala de uma sociedade, por exemplo, descentralizada, eu pego o que o middleman faz e coloco isso em formas de algoritmo, para executar aquela tarefa do middleman. Em outras palavras, executar confiança. Então, eu não te conheço, mas a gente quer fazer uma transação, eu tenho um algoritmo para poder fazer essa parte de confiança. O que muda? Vou dar um exemplo prático. Tem o Uber, tá? Então, você é 5 estrelas do Uber. Toda vez que alguém pede o carro, eu sou motorista do Uber, eu vou lá, eu estou de terno, meu carro está limpinho, está maravilhoso. Eu não freio, faço o caminho perfeito, só que não tinha bala lá atrás. Eu sou 5 estrelas ou 4?
Não sei, mas se alguém der 4 estrelas porque não tinha bala, quantas corridas a mais eu tenho que fazer que são 100% perfeitas para eu voltar a ter 5 estrelas? E o que acontece? O Uber é o dono desse algoritmo. Ele que faz isso, as 5 estrelas. Então você também, o motorista também vota em você, ele mantém um equilíbrio do mercado. Só que se você sai do Uber, quantas estrelas você é? Nenhuma. Então todo o trabalho que você fez não serve para nada, porque é o Uber que domina. Então o Uber consegue abrir no mundo inteiro, fazer uma economia funcionar, porque ele, como middleman, criou o algoritmo e controla o algoritmo. Agora, você imagina se, ao invés de você pagar essas 5 estrelas para o Uber e fosse no blockchain, e está atrelado à minha identidade, 5 estrelas do Guga. E eu trabalhei lá 5 anos e sou 5 estrelas. Aí entra um novo player no mercado que faz com carro blindado e etc. Quero contratar os melhores motoristas. Eu vou no blockchain, vejo quem são e faço uma oferta para você. Por quê? Porque você é 5 estrelas. Não é o Uber o dono da sua estrela, é o blockchain. E aí você que tem o valor. Então tudo que você fez fica guardado nesse ledger e você tem o valor. Então o que significa? Que você ganha mais. Né? Por quê? Porque eu não tenho um middleman, no meio do caminho você ganhou. Legal. Então, já estamos entendendo agora, estamos craque de blockchain. O que é o algoritmo de consenso? Né? Eu preciso determinar que eu quero 5 estrelas, que as pessoas vão votar, que o carro tem que estar limpo, etc. Eu construo a minha história, que eu quero que esteja lá no blockchain. O que é o nosso smart contract? É eu pegar o que está no algoritmo de consenso e colocar isso num contrato, literalmente, num código, onde eu vou programar esse código e ele vai executar a transação desse momento. Legal, mas esses códigos são estáticos, né? Então eu tenho que ter certeza absoluta do que eu quero. Agora eu dou um spoiler. E se o smart contract for um agente de AI, o que acontece? Quer dizer que eu vou conseguir transacionar e vou conseguir tomar decisão em cima do algoritmo, a gente já que eu coloquei? Mais ou menos isso. Vamos entender. Se eu pego aqui, por exemplo, depois do smart contract, onde eu coloco essa informação? Eu coloco essa informação num ledger, no blockchain. Então eu tenho que guardar essa informação num local que ninguém consiga mudar a informação que está lá dentro. Então legal. Com isso, a gente entendeu. Eu tenho a IA acontecendo uma série de coisas, principalmente a IA agêntica, e do outro lado eu tenho uma camada de execução descentralizada e global que permite que eu execute tudo isso. Então, quando eu falo, por exemplo, de Money 2.0, eu estou falando do quê? Poxa, eu estou pegando o blockchain, estou pegando as exchanges, estou pegando os tokens RWA, que são Real World Assets, né? Quer dizer, eu fraciono um prédio e faço isso. Qual que é a disruptura que eu tenho dentro de Money 2.0? Tem uma disruptura interessante aqui, ó. Eu pego, você vem de um lado, você abre uma empresa na Jusesp, tá? Depois você compra um imóvel, vai no cartório. Depois você compra uma ação da Petrobras, foi a CVM que regulou. Aí você quer comprar a ação do Google, não é mais CVM, agora é SEC. Eu tenho que seguir as regras da SEC. Olha os middlemen, todos ali dentro, garantindo o quê? Que você não faça bobeira. Né? Então eles são os middlemen nessa história, cobrando tudo isso. Pergunta, os middlemen se conversam? Não. Então o que acontece? Quando você faz um token RWA, por exemplo, eu peguei a minha empresa, que está ali no começo, eu tenho 1 milhão de tokens a R$1. Aí eu tenho um imóvel, 1 milhão de tokens a R$1. Eu tenho uma ação, eu fraciono essa ação a R$1 e coloco tudo na mesma plataforma de blockchain. O que significa? Significa que eu posso trocar um pelo outro. Então eu posso ter um pedaço do Empire State e receber o aluguel do Empire State. Eu posso ter um pedaço da tua empresa e receber um pedaço do dividendo da sua empresa. Eu posso trocar coisas com coisas. Porque eu passo a ter o quê? Uma única plataforma onde o middleman funciona como algoritmo. E obviamente que eu consigo te vender uma ação da Petrobras por R$1. Porque eu fracionei essa ação e ela está tokenizada. E eu não tenho os custos relacionados, né, para te vender ela num valor mais caro. E quando você fala disso, isso é um mercado de 16 trilhões. Então, eu dar liquidez para o que é ilíquido é um mercado de 16 trilhões. Então, olha que interessante. Eu estou puxando aqui o conceito do blockchain, estou começando a trazer isso para dentro dos ativos. Mas, de novo, tenho lá um contrato estático dentro desse processo todo.
E aí a gente começa a olhar o mundo de blockchain, né, com as stablecoins, com os bitcoins. Olha que interessante. Bitcoin, market cap, 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares em Bitcoin. Tá? Quanto que ele rodou nas últimas 24 horas? 42 bilhões de dólares. Tá? 42 bilhões nas últimas 24 horas. Se eu pego o Tether, ele tem 151 bilhões de market cap, só que ele rodou 69 bi. 69 bi é o quê? 400 bilhões de reais nas últimas 24 horas? Mais ou menos? 400 bilhões de reais nas últimas 24 horas? E nem começou? Aí quer ver eu fazer uma pergunta interessante? Quem aqui tem Tether no seu wallet? Vocês entenderam? A gente está na Febraban. Nem começou o negócio. Por quê? Porque quando eu estou falando hoje do mundo de blockchain, eu preciso transacionar nessa velocidade, eu preciso de uma moeda para transacionar nessa velocidade. Então eu tenho o dólar digital, por exemplo. Então é por isso que ele cresce tanto. E quando eu falo de Money 3.0, então no Money 2.0 estamos falando de Drex, a gente está falando de um monte de coisa legal aqui, que já disrupta e que você viu que poucas pessoas estão usando. Quando eu falo de Money 3.0, eu pego aquele smart contract que eu contei para vocês e automatizo ele com um agente de IA. Então a gente começa a ter o conceito do DAC, que é o Chatbot Autônomo Descentralizado. Então eu tenho um chatbot que está executando transações para você no blockchain e você está tendo os resultados disso. Então legal. Então vamos pensar um pouquinho nesse Money 3.0. Eu pedi para o Guga comprar lá um sucrilhos. Né? Ele falou na DASA, a DASA falou, olha, para eu te dar essa informação eu cobro R$1. Aí ele foi lá na Nestlé, olha, esse sucrilhos teu vai ser mais caro, vai custar R$50. Para que os agentes possam pagar todo mundo no meio do caminho, eu preciso ter um wallet integrado no agente. Então quando eu faço esse wallet integrado no agente e eu tenho um dinheiro digital, o que acontece? Eu consigo fazer as transações que eu quero ali no meio. E elas são executadas. Então eu defino a regra, quero que ele compre uma TV, ele vai batendo até comprar a TV e executa a transação. Só que ele executou a transação de forma autônoma. Né? Ele foi lá e decidiu com base nas regras que a gente fez aqui. E vocês viram na IA generativa que se eu consigo categorizar um texto com milhões de probabilidades estatísticas de uma proteína, cara, você acha que eu não consigo fazer o teu suitability, né, e a tua vontade que você tem de risco e conseguir investir baseado naquilo que você quer? Pô, consigo. Né? Mais fácil que muita coisa. Então quando a gente fala de Money 3.0, a gente está falando da evolução do dinheiro, que ela pode ser inteligente, autônomo e vai ser alavancado por essas tecnologias. E eu estou falando também do quê? De tomar decisões programadas e executar transações automaticamente. Quer dizer, esse dinheiro começa a ficar interessante. Então, e se eu tenho aqui, por exemplo, o dinheiro, os Tethers dentro de um wallet, esse wallet, eu faço o meu suitability, falo quanto eu quero ganhar e ele sai buscando no mundo inteiro todas as possibilidades de investimento para mim. E toda vez que ele pega esse rendimento, ele entrega no meu wallet, na minha custódia. Pois é, a gente não está longe disso acontecer. Tá? Eu estou falando de ter uma renda passiva inteligente, sem banco, corretor ou sem gestor. Tá? Por quê? Banco, corretor e gestor, middleman. Middleman, o que ele faz, eu consigo categorizar exatamente o que o middleman faz, eu consigo programar, eu consigo fazer um algoritmo. Né? Os tokens de recompensa, sua participação, valor agregado, tudo acontecendo em tempo real. E os agentes autônomos fazendo todas as negociações nos DeFis e nos CeFis. Olha que interessante. Então, vamos pegar alguns desdobramentos. Agente autônomo de investimento, quer dizer, feito por algoritmo. Consultor financeiro autônomo, com uma IA personalizada para definir aquilo que você quer. Pagamento nativo em cripto, onde você tem tudo isso acontecendo, por exemplo, com dólar digital de forma programática e automática. E tem até um exemplo que eu trouxe aqui, que são um agente de pentest descentralizado. Então vamos entrar em cada um deles. Agente de investimento autônomo. Por exemplo, esse aqui ele é semi-autônomo. O que o Compound faz? Chama OUSD. Ele monta uma cesta de stablecoin. Eu pego o USDC, o USDT e DAI. E vira um OUSD. Então ele é $1. Aí o que eles fazem? Eles pegam esse dólar e colocam nas empresas de DeFi.
Então o que ele faz? Ele vai lá no Morpho, ele vai no Curve, vai no Sky e faz o rendimento. E você custodia isso. Então, você está vendo no wallet lá do lado? Ele vai recebendo os juros automaticamente das redes de DeFi e vai entregando isso no seu wallet de forma automática. Então, você tem uma moeda que você custodia e que rende juros. Olha que interessante. No seu wallet. Está aqui no seu MetaMask. E qual é o banco que está no meio de tudo isso? Qual que é a corretora que está no meio de tudo isso? Tem alguma coisa no meio de tudo isso? Não. Ah, você quer comprar? Entra lá, Origin Protocol, compra um USD, coloca no seu wallet agora. Se todo mundo fizer isso agora, você compra e vai ter $1 dentro do seu wallet, vai começar o quê? A render todo dia em dólar, tá? Agora, eu tenho o Arma. O Arma fez muito parecido com eles, só que eles fizeram o seguinte, eles colocaram realmente um agente de IA e, obviamente, estão conseguindo um rendimento muito maior, porque ele faz uma carga estatística de análise muito maior e ele arbitra muito mais exchanges, porque é feito tudo de forma automática. E essa arbitragem nas exchanges é feita por um robô que te entrega o yield do seu dinheiro de forma automática. Né? Olha a mescla dos dois. No momento que eu ponho a IA junto com o blockchain, eu começo a ter esse tipo de coisa acontecendo, né, dentro do meu portfólio, na sua custódia. Tá? Então você vai para a Itália, resolve morar no lugar que você quiser, você pega o seu wallet e usa o seu dinheiro. Quando você fala de um consultor financeiro com IA, nada mais é que nem a Cleo, que ainda não é ainda autônomo do jeito que eu quero, mas poderia ser. Que é o quê? Era o seu bot, tem todas as suas informações, todo o seu suitability, ele conecta com toda a parte de budgets que você está gastando, etc., faz todas as contas e ajuda na sua vida financeira. Olha, você tem que economizar aqui, gastar aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quer dizer, faz tudo por você. Faz tudo que um app faria, só que é um agente controlando a sua vida no momento que você tem isso. Vocês imaginam que se você pegar hoje a OpenAI, com investimento no John Eve, eles querem fazer um device que é always on, que ele está ouvindo tudo o que você está falando para sempre. E toda vez que você pergunta, onde eu deixei a chave está ali. Pô, eu falei lá com o Google, ele falou não sei o que, ele falou isso. Você vai ter tudo gravado 100% do seu tempo. Então aquilo que parece Black Mirror, né? Pô, a OpenAI pagou 4 bi para trazer o cara para fazer o Black Mirror para ele, né? Então, esse Always On está baseado comigo, ele vem o algoritmo, eu viro para ele e falo o seguinte, olha, agora eu quero fazer meu investimento em Tether e quero colocar nesses protocolos todos de DeFi e eu quero ganhar pelo menos 2% ao mês. E eu não quero ter risco. Se vira, negão. Ele vai se virar e vai fazer acontecer. Pagamento nativo em cripto. Se você pega agora a Tether, ela lançou, né, uma rede peer-to-peer de bilhões de agentes. Então ele roda localmente em qualquer dispositivo, permite a coordenação de agentes sem servidor central, incorpora pagamento na camada do protocolo, que é o pagamento nativo em cripto, né, e faz parte de um stack descentralizado. Então o Tether já está fazendo isso, já está caminhando nesse processo todo. Então você pode já ir hoje lá e o Tether Data é justamente isso, onde você tem essa conexão que eu estou chamando de Money 3.0, tá? Quando se fala num agente de pentest descentralizado, o que esses caras fizeram foi um negócio muito louco. Eles fizeram basicamente o seguinte, fizeram um agente de pentest na rede Solana, que ele vai nos sites, faz uma invasão no teu site, entende as vulnerabilidades, tá? De forma autônoma, e vira para você e cobra, olha, me paga $10 que eu te entrego aqui um relatório. E ele vai fazendo isso no mundo inteiro de forma autônoma, como se fosse um vírus, né? Só que ele está captando dinheiro sem ninguém. Quer dizer, lembra quando o Sam Altman falou, será que vai sair uma pessoa que vai ter uma empresa de 1 bi? Eu não preciso nem falar que ele fica aqui até amanhã pensando em agentes autônomos descentralizados, autoexecutáveis no mundo inteiro, que você acertar a mão em um, realmente ele vai valer 1 bi. Tá? Uma forma, né, totalmente viável. E obviamente isso tem impactos. Então você pega um usuário comum, passa a ter acesso à inteligência financeira, sem precisar entender de finanças, né? As startups começam a virar DAOs, né? Que são, né, empresas autônomas descentralizadas para executar tudo isso que está acontecendo. Quando eu falo de governo, bancos, middleman, como é que eu regulo isso? Qual que é a tributação? Como que eu coloco? Cada país tem a sua regulamentação e o seu processo. Cara, não vai dar, como que eu vou combinar o mundo inteiro? É mais fácil acontecer tudo aqui em cima, né?
E investimentos, eu democratizo investimentos. Imagina, você tem um token que ele está rodando em todos os DeFis do mundo, escolhendo os melhores algoritmos para te trazer o melhor resultado. E não alguém com viés para que vai ganhar uma comissão maior. Então, a gente começa a ver um mundo diferente. Então, para terminar, Web 1. Web 1, read, você lê. Web 2, read and write, onde veio as redes sociais. Web 3, read, write and execute, quando eu uso a camada do blockchain para executar transações. E Web 4, read, write and think. Deixa eu voltar aqui. Read, write and think. Em outras palavras, né, você executar é através de um agente descentralizado todo aqui dentro. Bom, pessoal, com isso eu termino aqui a minha apresentação e, Bruno, vamos lá pegar as perguntas e discutir um pouquinho desse assunto. Obrigado, pessoal. Salva de palmas para o Guga Stocco. Guga, fica à vontade. Agora é hora da gente fazer as perguntas em cima de tudo isso que a gente ouviu. Pois é. E muito desses papos a gente já tinha há muito tempo, mas eu acho que a gente chegando num nível de maturidade onde dá para encontrar as duas coisas, né? Todo o avanço da AI agêntica, que hoje o mercado tem falado muito disso, com a capacidade de auto-execução de contratos, que é também a premissa do que a gente vê em cima dos smart contracts, como a gente conversou aqui. Mas é um pouco assustador também em algumas medidas. Pouco? Em alguma medida tem que ser assustador. Mas o que eu gostaria de ver com você, explorar contigo, Guga, é o seguinte: se a gente tem algoritmos que, no final das contas, eles decidem. É o think daquela 4.0 que você colocou. Né? E os contratos que se auto-executam. Né? A quem que cabe, no final das contas, a responsabilidade por erros também. Né? Porque aí a gente entra numa seara de vieses, como você mesmo colocou ali, né? Assim, puxando todas as possibilidades de IA, a gente tem viés também, que é algo que tem que ser olhado. Consequências não previstas, que obviamente existem guardrails, mas às vezes eles são ultrapassados. E a gente está preparado para esse novo tipo de governança que vai ter que surgir para dar conta de tudo isso aqui que você colocou? Olha, a gente vem passando por um período onde a inovação acontece e o regulador já vem correndo atrás e começa a regular em cima da inovação que veio. A gente viveu uma época que dava tempo para fazer isso. Agora a gente está entrando num momento que não vai mais dar tempo de fazer isso. E, obviamente, de novo, tudo na vida tem seus pontos positivos e negativos. Tá? No momento que eu tenho uma IA descentralizada, conectada no blockchain, e eu tenho meu dinheiro num Tether, por exemplo, num SDC, num dólar digital, e ele está executando todas essas transações, o algoritmo, ele atua como o regulador. Se a gente tem problema no algoritmo, a própria comunidade fala, opa, isso aqui é um problema. Tá? Isso é o que deveria acontecer num processo lá de IA, num processo de rede blockchain nesse formato. Como, por exemplo, acontece com o Bitcoin. Ele tem as regras claras, é um dinheiro matemático e eu sigo essas regras. Só que como eu consigo criar um token, se eu consigo, qualquer pessoa no mundo consegue, e eu consigo colocar viés na inteligência artificial, a gente vai ter um outro tipo de problema que a gente vai entender com o tempo. Não dá para saber ainda quais são as consequências disso. O que dá para saber é o seguinte, como é que eu cobro imposto? Por exemplo, estou ganhando lá 2, 3% ao mês em dólar, certo? Quanto que eu pago de imposto? Não pago nada, porque isso está no blockchain. Quando eu vou pagar imposto? No momento que eu trago o dinheiro para dentro de casa. Que casa? No Brasil, Portugal, em Malta? Onde eu vou colocar isso? Então, tem uma questão que agora vai ter, na minha opinião, vai começar até a ter uma briga de países dizendo o seguinte, olha, traz o seu dinheiro aqui para mim, porque eu vou cobrar menos imposto para você. Então, em vez de você morar no Brasil, vem morar aqui em Malta, tem uma prainha bonitinha, aqui você vai ter menos imposto. Ou, por exemplo, Portugal, Crypto Friendly, que vai trazer isso. Ah, não, o Brasil vai falar, não, eu vou cobrar imposto e vai apertar. Tá bom, o cara que vai ganhar dinheiro vai falar, então, vou ter que mudar de país. Então, a gente começa a quebrar as barreiras, né? Então, assim, é o que eu gosto de falar, você está tampando o sol com a peneira. Você consegue tampar uma luzinha, vem outra, tampa outra luzinha, vem outra. A gente está vivendo um momento que a tecnologia está tão rápido e a geopolítica está tão estranha que, cara, é o terreno perfeito para esse tipo de coisa começar a acontecer. E uma boa parte disso já dá para ser feito, né? Os exemplos mesmo que você colocou ali... Tudo ali são exemplos reais. São bem claros, né? E como você vê essa transição? Porque por séculos a gente sempre foi ancorado no middleman,
né? Você colocou, até eu acho que o ponto interessante que você colocou é que toda vez que se mexe no middleman, a gente vê guerra no mundo acontecendo, né? Como é que você enxerga e o que significa para essa relação entre pessoas nesse contexto onde você tira o middleman, as empresas também começam a tentar entender um caminho, se tornando às vezes até DAOs, como você colocou, né? A gente está pronto hoje para confiar mais em máquina do que em humano, e muita coisa a gente já confia mais em máquina do que humano, mas é um nível de terceirização sem precedentes, se a gente parar para enxergar. Eu acho que é assim, existe um conceito que a gente chama de Trusted Agent. O que é o Trusted Agent? Por exemplo, o Waze, né? Todo mundo aqui usa o Waze? Quem questiona o Waze? Quando você questiona, o que acontece? Nada. Na verdade é o seguinte, você faz aquele caminho há 20 anos, você sabe que aquele caminho é o melhor. O Waze manda ir para outro lado, você pode até brigar com o Waze, mas você fica na dúvida. Se você fica na dúvida, isso é um Trusted Agent. Se você fizer um investimento num protocolo específico e ele te entregar constantemente a coisa correta, ele vira um Trusted Agent. No momento que ele vira um Trusted Agent, você passa a confiar nele. E aí, obviamente, o Waze pode te manipular. O Waze pode falar, vamos supor, se eu fosse dono do Waze, eu compro numa rua todas as lojas da rua e toda vez que passar alguém que seja do perfil daquelas lojas, eu desvio pela rua. Entendeu? As coisinhas pequenininhas, mas, pô, sacanagem. Mas é possível fazer. Então, a gente vai viver um mundo que tem esse tipo de coisa. E tem outro mundo que ele vai ser decidido por máquina. Então, por exemplo, um carro, tem a regra do Asimov, né? Um robô nunca pode matar um ser humano. Vocês já não viram isso no livro do Asimov? Aí eu te faço uma pergunta. Você está num carro autônomo. Ele é um robô. Tá? Entra uma criancinha correndo na frente. Ele atropela a criancinha ou ele desvia da criancinha, cai no rio e mata quem está dentro do carro? Ele está tomando a decisão de matar um ser humano. Um pequenininho, uma família, não importa. Então, quer dizer, no primeiro momento que a gente coloca um robô, a lei de Asimov já não funciona. Então, a gente tem Trusted Agent e tem sim, esses Trusted Agents vão tomar decisões que podem envolver a vida de uma pessoa e isso vai acontecer já. Eu acho interessante explorar esse contexto, ainda mais porque a gente já vive permeado de vários Trusted Agents aí. Qual deles você acredita que mais vai ter impacto aí no futuro? Assim, a gente tem o próprio Waze, assim, a Alexa também desenvolvendo capacidades, ChatGPT com tudo isso, inclusive com esse device que você colocou aí. Como é que você vê essa corrida? Eu vou dizer a corrida que é o seguinte, humanoide automatiza o quê? A força física, tá? Carro autônomo automatiza o transporte, drone automatiza a guerra, blockchain automatiza o dinheiro, AI automatiza o conhecimento. Então, de novo, se tudo que a gente está falando pode ser caracterizado o suficiente, né, para que eu possa computar e criar um algoritmo, isso vai ser feito por um robô. Esse robô pode ser desde um humanoide a um chat GPT. Então a gente está vendo essas camadas da sociedade que a gente conheceu, que foram criadas durante o tempo e principalmente desenvolvidas no século passado, vão começar a cair e o papel do ser humano vai ser outro. Tá? O papel do ser humano vai ser usar tudo isso a seu favor. Em outras palavras, ele tem que fazer coisas muito mais difíceis do que simplesmente fazer uma planilha. E nesse processo de transição de tudo isso que a gente está falando, a gente está vivendo ele hoje de forma muito intensa até, mas a gente vai acabar vendo uma reprogramação, somente puxando um viés aqui para a tua apresentação sobre o Money 3.0, também de uma reprogramação das instituições financeiras e uma forma de reimaginá-las num contexto onde muito mais coisas dá para ser feita e que fogem aos guardrails do que as instituições hoje trabalham ou, enfim, colocam para a gente em termos de possibilidade de fazer algo com o nosso recurso, né? Como é que você entende essa virada de chave? Obviamente a gente está caindo na seara da bola de cristal aqui, mas as dores desse processo, como que você vê os ganhadores e perdedores dessa virada de chave também que a gente está passando? Não, mas eu posso fazer um paralelo até para ficar lúdico com construção. Aí a gente passa a ter, por exemplo, uma construção que ela é feita totalmente modular, onde você faz o projeto inteirinho lá no computador, ele imprime as peças como se fosse um Lego e você constrói em 3 meses. Tá? Contra uma construção onde eu tenho que fazer o forno para fazer o tijolo, eu tenho que bater o cimento para fazer o cimento, eu preciso de um monte de gente para fazer uma casa e a planta é feita no papel. Tá?
Então, a gente pode imaginar em termos de instituições financeiras a mesma coisa. Hoje você tem as instituições financeiras tradicionais, que são as construtoras tradicionais. O cara faz o tijolo, o cara faz o cimento, ele tem um batalhão de gente, né, para fazer com que tudo aconteça e vem. Aí você entra nas fintechs, nos digitais, os bancos digitais. Pô, eu eliminei tudo isso, estou usando uma tecnologia nova, mas ainda guiada por pessoas. Se você fosse construir uma instituição financeira hoje, eu teria que fazer como? No momento que eu mostrei aqui, eu tenho que fazer a integração de blockchain com AI e criar quais são os prompts, qual que é a base de dados que vai fornecer isso, que base de dados que eu vou conectar, quais são as regras. Ela é completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu preciso de muito menos pessoas para fazer tudo isso, mas eu preciso de muito mais inteligência. E aí, eu vou estar preso só o que eu posso comprar de CDB, LCI, LCA e ver o governo aumenta o imposto da LCI, ou eu vou conectar numa rede de DeFi que só pelo fato de não ter um intermediário, ela te dá mais? Faz todo sentido. E Guga, a gente tem a etapa, existe sempre camadas de quem é early adopter, que já está vivenciando certas fronteiras, como quem atua dentro do contexto de DeFi, como todo o exemplo que você deu de Compound e tudo mais aqui. Mas para chegar no mainstream, isso muitas vezes tem movimentos regulatórios que acontecem nesse meio do caminho. Como é que você enxerga essa visão de, pouco a pouco, essa introdução regulatória, né, e isso fazer parte permeando o mercado tradicional, visto que vários outros mercados já estão sendo drasticamente impactados por causa de IA, e aí notadamente o mercado de arte, você deu os exemplos aqui, obviamente que a instância financeira é bolso é saúde, bolso são as coisas mais sensíveis que a gente vê, né, indústria médica e indústria financeira. Como é que você entende que o transitar aí regulatório e essa transformação legada que também vai acabar acontecendo, juntando nessa virada de chave? Olha, se a gente pegar um exemplo de El Salvador, tá? Que era um país arruinado, hoje é a sede do Tether, tá? E a geração de valor que El Salvador está fazendo, né? Eu tenho amigos que moram lá, é um negócio brutal. A cidade em construção, ele falou o seguinte, no começo era como se olhasse para uma cidade e fosse tudo meio cinza, de repente agora está tudo colorido, né? E está acontecendo. Você vai para Dubai, por exemplo, tudo automatizado. Você bateu o seu carro, você não precisa chamar a polícia. Você pega um agente, que inclusive foi feito por uma empresa brasileira, tá? E você lá faz tudo, tira a foto, etc. Ele já executa todo o teu processo ali dentro, tá? E você vai ter o quê? Esses países que automatizam a burocracia, eles podem ser mais baratos, eu posso cobrar menos imposto. Quando você não automatiza a burocracia, você traz tudo isso, você cobra mais imposto. E fica cada vez mais difícil. Você vai fazer o quê? Não vou bloquear toda a cripto. É tapar o sol com a peneira. Eu posso fazer peer-to-peer, eu posso colocar no bolso, eu posso fazer isso. Você só amplia outras coisas. Então, a briga regulatória tem que ser pelo cliente. E não para inibir e proteger o middleman, no final das contas. Então, aqueles países que entenderem que eu preciso regular para ter mais clientes e esses clientes estejam mais protegidos num ambiente mais saudável do que eu ter que criar uma legislação para proteger o middleman e, obviamente, eu ficar, né, mais ineficiente, ter que cobrar mais imposto por causa disso, o que vai acontecer? É natural que em algum momento você tenha um colapso. Tá? E no momento que a gente está vivendo hoje, geopolítico e tecnológico, eu diria que a gente vai provavelmente ter um colapso, tá? E depois vai se ajustar. Nesse movimento de transição, lembra que você conta sempre aquela história do escorbuto, né? Conta um pouco pra gente aí como é que... Sim, porque, por exemplo, né, a gente mostrou esse exemplo que eu dei dos DeFis, etc. O escorbuto foi quando eles descobriram que assim, os marinheiros morriam, né? E depois descobriram que era só dar vitamina C. É só tomar um suco de laranja que ele deixava de morrer. Provaram que era isso, e demorou 50 anos para colocar isso como protocolo na Marinha. 50 anos, pessoas morrendo. Por quê? Porque as pessoas discutiam, não, eu não tenho certeza se eu não acredito naquele cientista, não. Ah, mas a gente fez o teste aqui, funcionou, mas eu não acredito em você, eu não acredito naquele. Não, peraí. Com certeza alguém ganhava dinheiro com a morte dos marinheiros. Entendeu? Então, ter que quebrar esse middleman no meio do caminho demorou 50 anos. E isso é da natureza humana e não vai deixar de acontecer. Então, a gente tem que entender que quando você vai construir um negócio desse, você tem que prever
Você vai ter um arcabouço regulatório que você vai ter que fazer, que ele é brutal. Você tem que encontrar caminhos, você vai ter que começar a olhar de uma forma mais holística, o mundo inteiro. Onde eu coloco a minha empresa, o que eu faço, onde eu tenho o melhor arcabouço regulatório para o tipo de empresa que eu quero fazer. E olhando esse cenário, né, e até puxando o gancho no que o Sam Altman falou, que daqui a gente vai passar a ver empresas de uma pessoa só, plugado em todas essas tecnologias, valendo $1 bilhão daqui para frente. Quais modelos de negócio você entende que tem oportunidade? E mais do que isso, né, conectado a isso, qual é a dica que você daria para a audiência aqui de executivos, empresários, para como encarar esse contexto novo que a gente tem adiante? Olha, a gente precisa primeiro aprender o que está acontecendo. A gente não pode ignorar. Ah não, blockchain para mim está muito longe. AI para mim, putz, imagina na minha empresa eu falar que eu vou fazer isso, ninguém vai... Não. Primeira coisa, tem que aprender. Você tem que saber o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, o que é só ideia, o que é execução. Primeira coisa, tem que saber isso. Depois que você entendeu esse processo, você vai ter que executar o seu MVP. Então, por exemplo, esse exemplo que eu mostrei do Mizuki, ele faz um pentest e tal, fez um negocinho básico. Mas espera aí, se eu crio, por exemplo, uma plataforma de AI, que eu consigo identificar o tipo de cliente que cada empresa precisa, tá? Eu consigo fazer um matchmaking e eu rodo isso como um agente autônomo descentralizado e passo a vender esses leads ou a execução desses clientes para as empresas. Uma coisa é eu ter aqui 10 funcionários ligando todo mundo para as empresas. Outra coisa é eu ter agentes rodando o mundo inteiro 24 horas por dia trazendo esses leads. Pode ser que eu faça isso e essa empresa vira uma empresa de $1 bi. E a tecnologia está aí, o maluco é isso. Né? Então, aí você pode derivar nesse tipo de modelo, que nem eu disse de Money 3.0, um monte de coisa. Né? Esse token que gera yield automático, você compraria? Quem aqui não compraria um token desse? Então, quem fizer e conseguir ganhar escala, é uma empresa de $1 bi. E na esteira disso também, a mudança de comportamento, a pessoa saindo daquela curva de adoção de early adopter e cada vez mais caminhando para que mais pessoas tenham contato, o amigo fala e a gente acaba chegando nessa linha. E aí quem fizer a melhor usabilidade, porque blockchain tem uma usabilidade horrorosa, quem consegue eliminar e fazer a melhor usabilidade, às vezes ele ganha da tecnologia, tá? Porque ele faz com que as pessoas possam usar. Ah, entendi como eu uso, tem 3 botões, beleza. Boa. Guga, a gente está chegando no final aqui. Eu queria uma consideração final ou uma dica complementar àquela que você já acabou de dar sobre, enfim, não tapar os olhos em relação a tudo isso que está acontecendo. Não, eu acho que assim, as coisas estão acontecendo sim. E a gente precisa pôr a mão nelas. Se você não colocar a mão nelas, alguém vai colocar. Tá? E, obviamente, tem uma frase que eu ouvi na época de Buscapé, quando a Naspers comprou o Buscapé, que eles falavam o seguinte: quando um produto adquire 5 milhões de usuários, alguma empresa vai à falência. E a gente está vivendo um mundo que qualquer agente, qualquer produto pode adquirir sim 5 milhões de usuários. E se ele adquirir 5 milhões de usuários dentro do teu mercado, pode ser que você vá à falência. E se nem vai vir da onde? Porque o mercado ele é finito, ele não é infinito. Então as pessoas brigam pelo mercado que é finito. Então a gente está vivendo um mundo agora que é o seguinte: cuidado, se adquirir 5 milhões de usuários, alguém pode morrer. Maravilha. Guga, muito obrigado pela participação, pela abertura aqui da Arena Fintech. Uma salva de palmas para o Guga Stocco, por favor. Obrigado.